Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema que nós vamos trabalhar é o quinto movimento, né? O movimento que vai do medo ao amor. É preciso nós observarmos que essa realidade que vai do medo ao amor é uma realidade que toca a cada um de nós todos os dias. Então eu vou ler apenas uma historinha, como é de costume, para o nosso autor, Henri Nouwen, e essa historinha vai abrir para nós o entendimento que nós precisamos para este quinto movimento. Havia um grupo de pessoas que impressionavam os recursos mundiais. Certa vez, comentaram entre eles: como podemos ter a certeza de que em tempos difíceis haverá o suficiente? Queremos sobreviver, aconteça o que acontecer. Vamos começar a armazenar alimentos e conhecimento para estarmos salvaguardados se entrarmos em crise. Então, começaram a acumular tanto e com tanta avidez que as outras pessoas protestaram: tendes muito mais do que necessitas, enquanto nós não temos sequer o suficiente para sobreviver. Dai-nos parte de vossa riqueza. Mas aqueles que cuidavam eram temerosos e disseram: nem pensar, temos que guardar tudo isso para o caso de não nos encontrarmos numa situação de emergência, ou de as coisas também correrem mal para nós, ou de as nossas vidas serem ameaçadas. Os outros replicaram: mas nós estamos a morrer. Por favor, dai-nos alimentos, materiais e conhecimentos para sobrevivermos. Não podemos esperar, precisamos disso já. Então, aqueles que cuidavam e eram temerosos ficaram ainda com mais temor, cheios de medo de que os pobres e os esfomeados os atacassem, e disseram uns aos outros: vamos construir muros à volta das nossas riquezas, para que nenhum estranho as possa levar. Começaram a construir muros tão altos que já nem podiam ver se havia inimigos fora dos muros ou não. Como cada vez tinha mais medo, disseram uns aos outros: os nossos inimigos tornaram-se tão numerosos que talvez sejam capazes de deitar abaixo os nossos muros. Estes não são suficientemente resistentes para os manter à distância. Precisamos de colocar explosivos e arame esfarpado no cimo dos muros, para que ninguém se atreva sequer a aproximar-se de nós. Mas, em vez de se sentirem seguros dentro dos muros, protegidos, acabaram por se ver encurralados na prisão que construíram com o seu medo. Essa pequena história que nós acabamos de ouvir, ela abre para nós vários entendimentos que hoje nós queremos discorrer. Como, por exemplo, por que temos tanto medo? Como, por exemplo, o que nós precisamos construir no lugar do medo? Por que esse medo nos paralisa tanto? Amados, parece que o medo invadiu a tal ponto as nossas vidas que já nem sabemos como seria uma vida sem medos. Há muita gente
a deixar o que o seu pensamento, o seu discurso ou os seus atos sejam motivados pelo medo. Tememos por nós e pelos outros. Tememos algo terrível possa acontecer. E de fato, nós vivemos num mundo em que, quer queira, quer não, o medo bate à nossa porta. E em função disso, nós acabamos criando situações que de certa forma vão nos colocando numa escravidão. Às vezes, acontece que o medo já penetrou tão profundamente em nós que controla a maior parte das nossas escolhas e decisões, quer estejamos conscientes disso ou não. Nós somos regidos muitas vezes pelo medo, e é exatamente isso que pesa mais na balança quando temos que tomar as nossas decisões ou fazer as nossas escolhas. Será que essa profissão vai me garantir isso, isso e aquilo? Será que casar com fulano eu vou ser feliz? Será que? E nós vamos, em função do medo, tentando nos esquivar de tantas e tantas coisas que acabamos por fazer escolhas que não nos tornam verdadeiramente livres. O medo incontrolado pode tornar-se um tirano cruel que se apodera de nós e nos obriga a viver como reféns nesta casa de medo. É preciso ter medo na medida é importante, porque é questão de sobrevivência. Agora, ter medo incontroladamente, exacerbadamente, exageradamente, não, isso já nos faz mal, não é possível. Viver em função deste medo nos torna reféns. Quando o medo ele se infiltra na nossa vida, passamos então a viver neste lugar. E é exatamente deste lugar que nós vamos olhar para o mundo. Para o nosso casamento, para a nossa vocação, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para as relações que temos, para os amigos que fazemos. Porque o que me rege é esse medo. Aí então vai vindo dentro de nós uma sensação de escassez, de falta de sentido, e as coisas elas vão se perdendo dentro de nós. E assim o medo nos torna também reféns das pessoas, porque algumas pessoas, em função do medo, podem nos controlar. O medo pode ser uma situação de controle em mim e para o outro. Então, tomar cuidado com essa realidade. A agenda do nosso mundo, os assuntos que enchem os nossos jornais e noticiários, é a agenda do medo e do poder. Como assim? O que farei se não arranjar um marido? Uma esposa? Uma casa? Um emprego? Um amigo? Um benefício? Um benfeitor? O que farei se me despedirem, se adoecer, se acontecer um imprevisto, se perder os meus amigos, se meu casamento não der certo, se arrebentar uma guerra, se eu pegar o coronavírus? O que vai acontecer comigo? E essas realidades vão sendo de alguma maneira colocadas na nossa vida e elas vão tomando um certo valor e um certo peso nas nossas decisões. Mas eis aqui a verdade espiritual acerca dessas perguntas baseadas no medo. Elas nunca conduzem às respostas baseadas no amor. O medo se opõe ao amor. Onde há medo, não há amor. Porque o amor dissolve toda a possibilidade do medo. Por detrás de cada pergunta enraizada do medo, esconde-se muitas outras semelhantes. Muitas outras realidades estão inseridas nessa realidade do medo. E podemos não acreditar,
conscientemente que as pessoas à nossa volta são nossas inimigas, mas mesmo conscientemente nós acreditando que as pessoas não são nossas inimigas, muitas vezes nós nos comportamos como se assim as fossem. Tornamos um estranho para nós mesmos e para o outro. E assim há isolamento, há sentimentos de impotência, geram-se assim algumas amarguras, algumas revoltas. Em vez de autoconfiança e liberdade, experimentamos então a ansiedade e a paralisia. Em vez de esperança e de alegria, sentimos vazio e tristeza. Em vez de casa do amor, onde Deus habita, vivemos a casa do medo, onde nada habita, a não ser as minhas perguntas. Nós vivemos nesse movimento porque nos comportamos desta maneira. Mas a casa do amor se constrói como? Como que é possível? A questão é, quanto mais eu tenho, mais medo eu tenho de perder. Porque vejam bem, se eu não tenho nada a perder, então dentro de mim não há medo de perder nada. Quanto mais eu construo as coisas, a imagem, os sonhos, quanto mais elaborados isso é dentro de mim, mais medo eu tenho de perder. Eu posso ter medo de perder um projeto, eu posso ter medo de perder a minha família. Eu vou construindo e aí eu vou perdendo. Por quê? Porque nós vamos dando valor às coisas em si mesmas e não o que elas verdadeiramente significam na nossa vida. Não aquilo que realmente é essencial, mas a todas as projeções que nós vamos criando diante das necessidades que nós vamos criando na nossa vida. E é claro, nós temos medo de perder. Temos medo de perder nossa família, nossos filhos. Temos medo de perder os bens, a empresa. Temos medo de perder a nossa história, o nosso nome que foi construído. De que vale tudo isso se perdemos aquilo que é essencial, nós mesmos? A construção começa-se, o caminho, a casa do amor se constrói de dentro. Naquilo que ninguém pode me roubar, ou ninguém pode tirar de mim. É aqui dentro que se constrói. As outras coisas, todas elas podem ser roubadas, tiradas, perdidas. Agora, aquilo que se constrói aqui dentro, não. Só vai ser perdido se eu permitir que isso aconteça. Quando São João diz, de um modo tão belo, que o amor perfeito afasta o medo, ele refere-se a um amor divino. Ele não expõe os detalhes. Então, eu vou amar de forma estratégica, objetiva. Vou desenvolver sistemas de segurança para que eu sempre seja capaz de amar. Ele não disse isso. E não fala também do afeto humano, da compatibilidade psicológica, da atração mútua, dos profundos sentimentos. Nada disso. Isso são recursos humanos e meramente humanos que estão na nossa dimensão de planos, sentimentos, emoções, paixões. Mas como eu disse, nada disso vale a pena e não é importante. O verdadeiro amor que afasta todo e qualquer medo é o amor divino. E por isso somos convidados a persistir nesse amor, a permanecer nesse amor, a criar uma intimidade. E essa intimidade não é construída com as nossas mãos humanas. Ela é construída com a nossa vontade de querer permanecer em Deus, de querer habitar no Senhor. É a partir daí
é construindo esta casa do amor a partir desta vontade de querer estar na presença do Senhor, de que Ele possa fazer morada na minha vida. Então, assim surge o conceito de habitar no amor. Um conceito de casa, que no Antigo Testamento isso era muito forte. Habitar na casa do Senhor, encontrar refúgio nas asas de Deus, encontrar proteção no santuário do sagrado de Deus. São conceitos que no Antigo Testamento se falava, abria-se a imagem de casa. E no Novo Testamento nós também vemos várias indicações, vários indícios disso nos evangelhos. Como por exemplo São João, que descreve que o Verbo habitou em nós. Ou no momento em que João e seu irmão André, ele é convidado por Jesus a ficar na sua casa. Ou também no momento em que fica explícito na expressão de despedida de Jesus, quando ele diz: permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Permanência, lugar, casa, intimidade. Jesus, ao fazer em nós morada, Ele permite no fazer nele a nossa morada. E ao entrar na intimidade mais profunda do nosso ser, Ele oferece-nos a oportunidade de entrarmos na intimidade com Ele. Então, habitar o amor, habitar a casa, é preparar os nossos corações para que Deus possa permanecer, morar em nós. Que inclusive foi a segunda leitura deste domingo, que nós acabamos de ouvir, no domingo, no quinto domingo da Quaresma. Será possível viver na casa do amor, ou estaremos tão acostumados a viver no medo que já não ouvimos o que o Senhor diz? Não temas. Essa expressão, não tenha medo, não temais, não temas, ela é uma das expressões mais usadas na Sagrada Escritura. E não temer é simples e unicamente aprender a escutar a voz do Senhor, que diz: não temais, não tenham medo. Nós começamos a exercer a nossa confiança em Deus e deixar esse medo se esvair de nós, ou seja, sair de nós, à medida em que nós formos atentos à palavra do Senhor que diz: não tenhais medo. Nós ouvimos isso em Zacarias, nós ouvimos isso com Maria, no momento da Anunciação. Zacarias, quando o anjo do Senhor aparece para a concepção do filho de sua esposa Isabel. Nós ouvimos isso com os discípulos após a ressurreição. Jesus que chega diante dele e fala: sou eu, não tenhais medo. Nós ouvimos isso no momento da ressurreição com as mulheres, quando no túmulo é dito para elas claramente: não tenhais medo. Nós ouvimos claramente no momento da tempestade no barco, quando Jesus dormia. E ao acordar, Jesus pergunta: por que tenhais medo, homens de pouca fé? E de repente, Jesus manda a tempestade se acalmar e o mar se torna calmo. Várias passagens claras de Jesus, do Antigo Testamento, pedindo a nós: não tenhais medo. O convite de Cristo é o convite para sair da casa do medo e entrar na casa do amor. Sair da prisão para entrar num espaço de libertação, de liberdade interior, de confiança. A liberdade que consiste verdadeiramente em confiar no Senhor. Esse é o ponto. Confiar no Senhor. À medida em que Jesus viaja conosco na nossa vida, Ele nos ensina
a regressar à casa do amor. Está longe de ser fácil compreender os seus ensinamentos. Está longe de ser fácil dizer assim: de fato, a partir de agora eu confio plenamente no Senhor, não tenho medo e o amo e sei que Ele está comigo todos os dias até os fim dos tempos, e assim como todos os exemplos da Sagrada Escritura, eu não vou ter medo. É difícil nós acreditarmos. Primeiro, porque nossa fé não é suficientemente grande. Segundo, porque estamos acostumados a colocar a nossa esperança e a nossa confiança nas coisas e nas seguranças pelas quais nós vamos criando na nossa vida. E terceiro, porque falta-nos uma intimidade com o Senhor. Falta-nos permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. Esse é o ponto. E quando então nós estamos distraídos diante da nossa vida, das realidades que nos tocam, geralmente nós focamos nos perigos e esquecemos da expressão: não tenham medo. Mas lembremos-nos que nessas distrações é preciso resgatar dentro de nós esta certeza de que Jesus disse: permanecei em mim e eu permaneço convosco. Assim, é preciso fazer essa passagem do medo ao amor. A oração, então, é o caminho ideal, o melhor caminho para sair da casa do medo e entrar na casa do amor. A oração ajuda-nos a ultrapassar o medo que advém de basear a nossa vida nas relações interpessoais. Sim, porque como eu disse agorinha, nós temos essa tendência de colocar a nossa esperança, a nossa confiança nas nossas relações interpessoais, e a nossa segurança está nisso. Como eu já cansei de ouvir, por exemplo: fulano, você é a razão da minha vida. Beltrano, você é o meu existir. Eu não sei viver sem vocês. Nós que vamos pondo no outro o sentido de tudo. Não pode. Está errado. O sentido de sermos o que somos e de vivermos neste mundo é Deus. Porque nós temos que ter claro que nós estamos indo para a terra definitiva, que é a nossa pátria, o céu. E aí nós vamos pensando: o que é que fulano pensa de mim? De quem não gosto? Quem é meu amigo? Eu costumo dizer que são 3 coisas que geralmente perturbam a nossa cabeça. Primeira questão: quem eu sou? Segunda questão: o que eu acho que as pessoas acham que eu sou? Então eu vou criando um argumento para achar aquilo que as outras pessoas acham de mim. Isso é louco. Ou o que as pessoas realmente acham de mim. Então eu vou ficando nestes 3 pontos e vou vivendo em função disso, e acaba que por a minha identidade sendo forjada para responder essas 3 realidades. E assim nós não nos tornamos livres, mas temerosos. O modo de orar no mundo repleto de medos é escolher o amor em vez da ansiedade. E quando começamos a perceber que vivemos rodeados por amor e em comunhão com Deus, independentemente das circunstâncias exteriores, podemos então nos libertar do medo que está lá na nossa mente, nos incomodando. Dificilmente, amados, nós vamos passar por um dia em que de alguma maneira nós não nos sintamos desafiados com medo. Mas essa não é a questão. O problema não é sermos ou nos sentirmos desafiados e com medo. A questão é viver com medo. A vivência baseada no medo, que é um problema, é paralisante, é destrutivo.
E lembremos do que São João nos disse na primeira carta a São João, que o amor é mais forte que o medo. Portanto, no amor não há temor. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o temor. Lança fora. Não tem necessidade. E assim, o Senhor nos faz um convite de permanecermos nele. Aí poderíamos nos perguntar: é possível não pertencer aos poderes sombrios e não construir a nossa morada entre eles? Vocês acham que é possível? Não pertencer aos poderes sombrios e não construir a nossa morada entre eles? A resposta é muito simples. Sim, é possível. É possível não pertencer aos poderes. É possível não construir a nossa morada em função destes poderes. Mas para isso é preciso o quê? É preciso construir a nossa morada no amor, que é a verdadeira morada. E esta escolha não é feita apenas uma vez, mas é sempre. Querer fazer a morada no amor não é uma escolha única e exclusiva. Ela é diária, ela é constante. E para que nós possamos então chegar a essa busca e esta vivência diária, ela precisa ser uma vivência intencional. Como eu disse há pouco, ela precisa da nossa vontade. E essa vontade, essa vivência intencional, passa por uma disciplina de oração, que em oficinas anteriores nós já falamos disso. Essa necessidade. Então, orar sempre, praticar a Lexio Divina, a leitura orante, respirar o sopro de Deus sempre, buscar a Deus, buscar encontrar a Deus, ver os sinais do Senhor, estar na presença do Senhor, preencher a sua mente, o seu coração com Deus. E essas disciplinas, Ele nos abre hoje mais outras possibilidades, como por exemplo, a hospitalidade, como por exemplo, a amizade espiritual, a oração contemplativa, o perdão na comunidade, a celebração da vida. São exemplos que nós temos de disciplinas que nós podemos aplicar para que então nós construamos uma casa de amor como uma verdadeira morada. Uma casa de amor para todos. Todos nós. Lembremos que ser discípulos é mais do que ser piedosos ou ser leal para a comunidade. Nações inteiras, não apenas indivíduos, são chamados a abandonar a casa do medo, onde reinam a suspeita, o ódio e a guerra, e entrar na casa do amor, onde a reconciliação, a cura e a paz podem reinar. É essa palavra de Deus que é transformadora. E eu acredito que no mundo de hoje em que nós estamos vivendo, o mundo está à espera de novos santos, homens e mulheres, que sejam profetas, que sejam homens e mulheres sacerdotes, sejam homens e mulheres pastores. Ou seja, homens e mulheres que intercedam, por isso os sacerdotes, homens e mulheres proféticos que possam anunciar a palavra e denunciar aquilo que não é da vontade de Deus, homens e mulheres que são capazes de pastorear, cuidar, zelar pelo seu rebanho, por aqueles que lhes são confiados. Deus lhes confia a sua casa, os seus filhos, a sua empresa, os seus funcionários. Me confia o seu povo. Ele nos confia para que então nós possamos o quê? Enraizados no amor de Deus, ser livres para criar um mundo novo. Um mundo baseado na casa do amor.
e não um mundo baseado na casa do medo. Amados, vamos viver então essa liberdade na comunidade, na alegria, na paz, no serviço, na busca pela justiça, na vivência das virtudes. Esse é o nosso exercício do dia de hoje. E para isso, eu vou pedir que vocês apenas, como reflexão para o dia de hoje, texto base é 1 São João, capítulo 4, versículo 18. Repito, 1 João, capítulo 4, versículo 18. Não é o Evangelho de São João, é a carta de São João. Primeira carta de São João, que está antes de Apocalipse, lá no finalzinho da Sagrada Escritura. Esse é o nosso texto base. Então, a primeira pergunta seria: atualmente, o que é que desperta em si medo e ansiedade? O que é que desperta em si medo e ansiedade? Segunda pergunta: de quem ou do que é que tem mais medo? De quem ou do que é que tem mais medo? Terceira pergunta: a que coisas tem tendência a agarrar-se ou a acumular, com medo de que possam faltar? Repito, a que coisas você tem tendência a se agarrar ou a acumular, com medo de que elas possam faltar? Quarto, quando é que se sentiu mais seguro e livre de medos? Em que circunstâncias? Repito, quando é que se sentiu mais seguro e livre de medos? Em que circunstâncias? Próxima questão: como é que hoje sentiu o amor e o cuidado de Deus para com você? Hoje, ouvindo tudo isso, olhando para a sua caminhada até aqui, da oficina de oração, como é que você sente o amor e o cuidado de Deus para consigo, ou seja, para com você? E por fim, o que estas palavras significam para você? Abre aspas. O perfeito amor lança fora o temor. Fecha aspas. Repito, o que é que estas palavras significam para você? Abre aspas. O perfeito amor lança fora o temor. Fecha aspas. Então esses são os nossos exercícios de hoje. Vamos agradecer a Deus, pedindo a intercessão da Virgem sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.